Você já percebeu que as pessoas estão falando cada vez mais do consórcio na internet? Influenciadores, empresários, imobiliárias. Hoje todo mundo está olhando o consórcio com outros olhos. Mas ao mesmo tempo que tem muita gente falando muito bem do consórcio, tem as pessoas que não conhecem o produto e acabam falando muito mal. Falando que o consórcio demora, que é melhor financiar, que o consórcio ele é ruim, para que pagar taxa administrativa, sendo que você pode guardar o dinheiro na poupança. Só que agora fica a dúvida que eu vou te esclarecer. Será que em 2026 ainda vale a pena fazer consórcio? Será que o mercado mudou? Será que o consórcio ele ainda continua na alta? Enquanto o Brasil está quebrando recordes e recordes por causa dos juros, os juros têm aumentado cada vez mais, e você tem a opção de financiar pagando 2 ou 3 imóveis para você morar em um imóvel e deixar o resto para o banco por conta das altas taxas. Do outro lado, tem brasileiros fazendo conta e vendo que o consórcio, economicamente falando, é muito mais atrativo e barato. É uma compra inteligente. Então hoje tem brasileiros que estão fazendo conta, estão comprando um consórcio, e tem brasileiros que estão fazendo conta e indo no financiamento. Qual que é o resultado de um para o outro? Se você comprar um consórcio, você consegue comprar 2 a 3 imóveis comparado ao mesmo tempo do financiamento. E no Brasil, o consórcio não para de quebrar recorde. No Brasil, o consórcio não para de crescer. Milhares e milhares de brasileiros estão entrando em grupos de consórcio, estão investindo em consórcio, fazendo a sua alavancagem patrimonial e realizando seus sonhos de uma forma inteligente e de uma forma barata. Grandes empresários hoje no Brasil estão usando o consórcio como uma ferramenta para alavancar o seu patrimônio. Se o consórcio ele é tão ruim, porque muitas pessoas estão procurando um consórcio, fazendo um consórcio, e ele está crescendo a cada ano mais de 200%. É o produto que mais cresce no Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como isso acontece. Agora deixa eu me apresentar rapidamente para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Meu nome é Felipe Siviero, trabalho com consórcio desde os 18 anos, tenho mais de 14 anos na área e hoje a TF Representações já ajudou milhares e milhares de clientes a realizar o seu sonho, a comprar o seu imóvel, o seu automóvel da maneira mais barata possível. E ao longo desse tempo eu percebi uma coisa muito clara. Tem muitas pessoas que não gostam do consórcio, se frustrou com o consórcio e fala mal do consórcio. Por quê? Porque pegou um grupo ruim, porque entrou sem estratégia, entrou com ansiedade e entrou achando que o consórcio ia suprir as suas expectativas de ser contemplado no imediatismo, ser contemplado muito rápido. E hoje não existe mágica no consórcio. O consórcio ele é matemático, ele é estratégico, você tem que se planejar. O segredo é você pegar o grupo certo, a empresa certa e a consultoria certa. Hoje o consórcio é uma das ferramentas financeiras que mais cresce no Brasil. Tem muita gente se alavancando através do consórcio, comprando seus imóveis, seus automóveis, fazendo investimento, revendendo a carta e ganhando até 200% de lucro. O consórcio não para de crescer no Brasil, mas mesmo assim ainda existe muito mito, mesmo assim ainda existe muitas ideias que não são reais, mesmo assim ainda existe pessoas que estão vendendo consórcio com uma prática ilícita, querendo enganar os clientes pela falta de desinformação. Só que se você ficar nesse vídeo aqui até o final, eu vou te explicar como que funciona o consórcio e como você pode se alavancar com o consórcio utilizando a ferramenta da forma certa e correta de acordo com o seu perfil. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque nós postamos vídeo toda semana falando desse mercado. Se você quiser algum vídeo, algum conteúdo, pode comentar aqui embaixo que nós vamos fazer de acordo com o que você tem nos pedido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Se o consórcio é tão bom quanto dizem, por que do outro lado tem pessoas falando muito mal do consórcio? E se o consórcio é tão ruim quanto alguns influenciadores na internet estão falando, por que tem muitas e muitas pessoas comprando o consórcio? Hoje o consórcio ele tá em alta, não para de crescer. A cada mês que passa, entra milhares e milhares de pessoas em grupos de consórcio para comprar seu imóvel, seu automóvel, terreno e construção. É um produto que ele não para de crescer. Hoje as pessoas estão ficando ricas através do consórcio. Tem pessoas se aposentando através do consórcio. Tem pessoas que estão fazendo alavancagem, conquistando o seu primeiro sonho, quitando financiamento através do consórcio. O que é ruim não é o consórcio, é a forma como ele é comercializado, é a forma como você, cliente, quer comprar o consórcio, é a forma como um corretor te vende o consórcio. Infelizmente, o consórcio não é para todo mundo, ele não é para quem é imediatista. Tem pessoas comprando um consórcio achando que ele é que nem um financiamento, que em 90 dias vai ter o crédito liberado, o valor liberado. Está procurando mágica no mercado e infelizmente acaba se frustrando. Agora, se você conhecer o consórcio, entender sobre o produto, entender sobre a empresa e achar um especialista correto, você consegue se alavancar da forma
certa de acordo com o seu perfil. Então as pessoas estão comprando um consórcio sem dinheiro, sem entrada, sem planejamento, com imediatismo. Querem um consórcio para amanhã. Entra na academia hoje e já quer resultado para 30 dias. Quando na verdade o consórcio é para você que está se planejando, para você que tem visão a longo e a médio prazo, para você que quer se alavancar e que não tem pressa. O consórcio é para você. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo: quem se planeja, economiza. Quem se planeja, governa. E por isso que muitas pessoas se frustram, porque acaba utilizando o consórcio de uma forma errada, não entendeu como utilizar a ferramenta. E é justamente aqui que nasce a frustração de cada pessoa, porque comprou o consórcio achando que era uma coisa, só que no final recebeu outra coisa do consórcio. Então, antes de você decidir se o consórcio em 2026 vale a pena ou não vale a pena, você tem que analisar o seu perfil, entender o seu sonho, entender o seu custo, entender qual o passo, qual etapa da sua vida você está, para ver se você consegue entrar no consórcio agora e permanecer nele até a sua contemplação. Por favor, não faça o consórcio se for para você cancelar em 3 meses ou em 4 meses. Faça o consórcio para você entender que ele vai ser a ferramenta correta para você se alavancar daqui 1 ano, 2 anos. Pagando muito mais barato do que o financiamento. Agora que você entendeu por que tantas pessoas estão se frustrando no consórcio, vamos para a parte mais importante desse vídeo. Eu vou te explicar como que funciona o consórcio na íntegra. O consórcio é um grupo de pessoas que se unem para comprar um determinado bem, seja um imóvel, um automóvel, uma casa, terreno, construção. Elas estão focadas em comprar o mesmo bem. O consórcio ele é barato, ele é muito mais barato porque ele é autofinanciado. Todo mundo junta, pagando ali as parcelas mensais. O banco cobra apenas a taxa administrativa para administrar o dinheiro dessas pessoas. Todo mês tem um sorteio, e nesse sorteio você pode ser sorteado pela Loteria Federal ou você pode ser contemplado pelo lance. Existem algumas formas de lance. O lance livre é aquele leilão, quem dá o maior leva. Um exemplo, você deu 51% e eu dei 50%. Aquele mês você foi o campeão porque o seu lance foi superior ao meu lance e aos demais lances dos consorciados que estão no mesmo grupo que você. E quando você é contemplado, o seu dinheiro ele fica rendendo. Outra dúvida também que muitas pessoas têm, acha que quando a gente faz o consórcio e dá o lance, tem que dar o lance e o dinheiro fica lá. Não, isso é mito. Quando você for contemplado, você tem 5 dias para pagar o lance. E somente no ato da contemplação que você vai pegar o seu dinheiro e vai fazer o pagamento para o banco ou para a administradora que você está fechando. Além do lance livre, algumas administradoras também têm lances fixos, que você pode retirar esse lance da própria carta ou dar ele do seu bolso. Por que muitas pessoas se frustram? Porque entram no consórcio, num grupo ruim, e só fica dependendo do sorteio. Quando na verdade o consórcio ele é totalmente estratégico. O consórcio ele é totalmente planejado. Então você pode ficar só por sorteio se você não tem pressa, quer investir. Se você tem muito dinheiro e tem muita urgência, vai pro lance livre e contempla rapidamente. Agora, se você não tem tanta pressa e você quer se programar, você pode trabalhar com lance fixo da empresa que você está contratando, mais uma parte do seu recurso. O ideal para você contemplar o consórcio rápido é você ter ali de 25% a 40% de lance. Nessa forma, fazendo uma estratégia certa, com o grupo certo, você consegue contemplar o seu consórcio a curto e a médio prazo. Agora deixa eu te contar uma história real que acontece muito no mercado. Vou falar aqui do nosso cliente, João. O João ele queria comprar um imóvel e ele tentou financiar algumas vezes. E quando ele ia fazer o financiamento, sempre acontecia alguma coisa. Ou o banco não aprovava, ou quando aprovava, dava uma parcela para ele que ele não conseguia pagar. A parcela era praticamente 80% do salário dele. O que ele fazia? Desistia. Até que ele começou a procurar outras alternativas no mercado e achou o consórcio. E como a maioria dos clientes, João ficou desconfiado porque não conhecia o consórcio, não conhecia o produto, ou achava que o consórcio era somente através de sorteio, tinha que esperar ser sorteado. Até que ele falou comigo, o especialista na área, e eu expliquei para ele como funciona o consórcio, como seriam as estratégias, qual o planejamento ideal de acordo com o perfil dele e qual foi o resultado. Meses depois, o João foi contemplado, comprou o seu imóvel, pagando uma taxa que cabe no seu bolso, pagando uma parcela muito acessível, pagando uma taxa administrativa barata, pagando o valor real. Sabe o que o João fez? Já fez o seu segundo imóvel, a sua segunda carta, está alavancando o seu patrimônio. Quando ele for contemplado, ele vai comprar um imóvel, colocar para alugar, e depois que ele fizer esse imóvel, com certeza ele vai fazer o terceiro e o quarto e assim por diante. Qual foi o resultado final? O João poderia ter financiado no banco, ter pagado 3 vezes mais o valor do imóvel. Os 450 mil que ele ia financiar ia ser mais ou menos 1.200.000.
Qual que foi o verdadeiro resultado e o resultado inteligente? João comprou já seu primeiro imóvel, vai pagar uma taxa administrativa muito barata e ele replicando essa operação, em 30 anos que ele ia pagar 3 imóveis pro banco, ele vai ter aqui de 3 a 4 imóveis. Fala sério, agora você entendendo um consórcio, o que você prefere? Financiar e entrar numa dívida absurda ou ser inteligente como o João, comprar o consórcio, ter estratégia, se planejar e realizar o seu sonho pagando uma parcela barata que cabe no seu bolso? Bom, vamos recapitular o que a gente viu no vídeo de hoje. O consórcio não é milagre. No consórcio não tem mágica. Você não vai conseguir fazer um consórcio e ser contemplado amanhã sem você dar entrada. O consórcio, ele é estratégico. O consórcio tem que se planejar. Então você primeiro entende o seu perfil, entende a construção de como você está hoje e aí você vai utilizar o consórcio como uma ferramenta correta de acordo com a sua construção, com a sua visão e com o seu propósito de vida nos dias de hoje. Se você entrar no consórcio com urgência, esperando ter um resultado imediato, você vai se frustrar. Agora, se você entendeu que o consórcio é para você, que vai se planejar, que vai fazer uma alavancagem financeira, que vai olhar como está a sua vida financeira, ver que a parcela do consórcio cabe no seu orçamento, você pode fazer o consórcio, estuda o grupo certo, com a empresa certa e de preferência tendo um consultor especialista que vai te ajudar nesse planejamento e vai te ajudar a construir esse projeto. Você que entendeu o vídeo, você que gostou do vídeo, já dá um like aqui nesse vídeo, fica no nosso canal. Toda quinta-feira nós lançamos um novo vídeo falando sobre o conteúdo, falando sobre esse tema. Se você tem algum comentário, tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que na próxima semana nós vamos fazer um vídeo abordando e ensinando sobre a sua dúvida. Foi um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem.